Olá, boa tarde, caros alunos. Meu nome é Alexandre Medeiros, eu sou professor de administração de empresas e eu estou hoje aqui para conversar com vocês sobre um assunto que fala justamente da disciplina organizacional, do sistema organizacional dentro de uma empresa. Como ele funciona, como ele se dá a interligação entre os setores. E eu vou começar essa aula de hoje a falar com vocês um pouco sobre uma revisão do que nós já tivemos dentro de sala de aula. Eu vou pedir que vocês peguem a apostila de vocês, que vocês têm de organização de empresas, e nós vamos abrir na parte que a gente fala sobre a importância do planejamento e a análise SWOT. Eu vou fazendo as anotações no quadro, vocês vão poder acompanhar diretamente na apostila que vocês têm, para que a gente possa ter uma maior interatividade dentro dessa aula. Então vamos lá. A primeira anotação, vamos começar a falar da revisão, uma aula de revisão, tá? Hoje são 31 de março de 2020, colocando a data aqui para que vocês possam se ambientar no tempo e saber quando foi essa nossa revisão que nós programamos. O primeiro item que nós vamos conversar, vamos falar hoje aqui em nossa aula, eu vou colocar aqui a importância, vamos colocar como primeiro a importância vou resumir, PE significa planejamento estratégico e análise SWOT. Para os alunos de administração, essa palavra, como nós podemos perceber, análise SWOT, é uma análise justamente que a gente faz do ambiente da área empresarial. Então eu vou passar um pouquinho sobre, primeiramente nós vamos falar o que significa esse item aqui, ó, planejamento estratégico. Então, fundamentando, significa, é uma peça que começa com a formulação dos objetivos organizacionais e esses estão ligados à visão desta organização para o seu próprio futuro. Ou seja, o planejamento estratégico, ele tem a ver com o objetivo da empresa. Objetivo, aonde eu estou e aonde eu quero chegar. Por exemplo, se eu trabalho com uma meta de vendas, se eu trabalho com produção de serviços, se eu sou uma indústria, se eu sou um restaurante, depende do tipo de planejamento, de objetivo que eu quero chegar e alcançar. Então, para isso, nessa parte do planejamento estratégico, nós digamos assim que isso fica na parte estratégica de uma empresa, onde estão os diretores, presidentes de empresas e, em alguns casos e algumas empresas, estão os gerentes, que a gente também pode chamar de CEO, como todos sabem. Então, o planejamento estratégico tem a ver com isso. Lembrando que essa informação que eu estou passando para vocês é o fundamento do que é um planejamento estratégico. Dando mais sequência ao assunto, é um exercício que envolve toda a organização e tem que ser construído a várias mãos, mas definido pela liderança da empresa. Ou seja, esse planejamento estratégico
ele tem que ser construído, como a gente diz numa linguagem popular, de várias mãos. Mas essas várias mãos que a gente costuma dizer são as cabeças pensantes dos setores, os outros diretores, os outros gerentes de outras áreas. E em alguns departamentos e algumas empresas, a gente pede que até os colaboradores, que é a parte operacional, participe desse planejamento estratégico para a gente saber como estão as coisas lá na ponta da empresa, entendeu? Então, por isso que a gente fala isso. Dando continuidade, todo planejamento deve ser e deve sofrer um acompanhamento. E esse acompanhamento está ligado ao controle, que é uma função administrativa. Então, fiz um planejamento estratégico, ele tem que estar ligado diretamente a um controle, que é uma das funções administrativas. Não, de nada adianta eu fazer um planejamento estratégico de uma empresa, de aonde eu vou chegar, aonde eu quero estar daqui a 5, 6 meses, 3 meses, ou até, de repente, daqui a um mês, se for algum planejamento estratégico mais agressivo, se eu não tiver um controle e um acompanhamento, digamos assim, desse planejamento que eu fiz. Então, a parte do planejamento estratégico, revisando essa disciplina, ela fala basicamente sobre isso, como fazer o planejamento estratégico, se ele é feito, de que forma ele é feito, se é feito somente por essas pessoas, quem envolve, quem são as pessoas que contribuem para esse tipo de planejamento estratégico. E para que possamos ser mais objetivos, tem algumas dicas importantes do planejamento estratégico. Faça uma análise da sua organização, sua estrutura e seus recursos. Então, primeira coisa, eu vou fazer uma análise da minha organização. A organização, como todos sabem, é a minha empresa. Depois disso, eu vou verificar a minha estrutura para ver se comporta aquele tipo de planejamento estratégico que eu fiz. É viável? Porque não adianta eu pensar em algo que eu queira, mas eu não tenho, digamos, estrutura para fazer isso. Tanto o capital humano como a estrutura física que eu estou falando. E os recursos, né? Financeiro, intelectual, máquinas, equipamentos, a gente precisa disso. E um segundo alerta que eu dou, faça uma análise do mercado que sua organização está inserida. Nós sempre, isso aí é o clássico, que fomos fazer um planejamento estratégico, nós temos que fazer uma análise do mercado. Lembra daquela pizza na sua cabeça? Então divide ela em várias fatias. A pizza é o mercado. As divisões das fatias dela significa os seus concorrentes. E você está inserido ali dentro. Então o que você tem que fazer? Uma análise desse mercado para saber qual é o seu posicionamento, aonde você na realidade se encontra, para que você possa tomar algum tipo de atitude ou decisões para futuramente. Então, depois da fase da análise, que você irá adaptar com seus objetivos às realidades do mercado, embora os seus objetivos sendo o mais detalhado possível. Detalhe na análise do mercado, onde você vai começar, quanto tempo você vai querer estar no meio da operação e quanto tempo ele vai durar esse tipo de operação. Então, o planejamento estratégico, existe alguns tipos de, digamos assim, demanda que são necessárias para que nós possamos fazer um bom planejamento. O nome já diz, planejamento, fazer um plano de ação, é estratégico. Por quê? Porque é exclusivo daquela empresa, ou da sua empresa que você trabalha, ou é um diretor, um presidente, ou até mesmo um gerente. Dando continuidade, nós vamos entrar agora na análise SWOT. Vamos falar dessa outra ferramenta que está aqui, ó, sublinhada, análise SWOT. O que é isso? Vou dar para vocês o conceito do que é a análise SWOT. Como vocês podem acompanhar
na apostila de vocês. Trata-se de uma ferramenta estrutural da administração, que possui como principal finalidade avaliar os ambientes internos e externos. Ou seja, essa análise SWOT, eu vou apagar essa parte aqui para vocês ficarem melhor de acompanhado. A análise SWOT, ela verifica o ambiente interno e externo da empresa. O que seria isso? O ambiente interno e externo. O nome já diz. Interno são todos os tipos de recursos que eu tenho dentro da própria empresa para fazer aquele planejamento estratégico funcionar. E o externo é o que vem de fora e vai impactar diretamente da nossa empresa. Então, essa análise SWOT, ela também, como nós estamos falando aqui, é um formulário estratégico de negócio para a empresa com finalidade de otimizar seu desempenho no mercado. Eu vou juntar tudo dentro de um quadrante e vou automaticamente fazer essa análise do mercado. Por quê? Ela também é utilizada para identificar os pontos fortes e fracos de uma organização. Dentro dessa análise, por exemplo, eu verifico, digamos aqui, qual seria o meu ponto forte dentro da minha empresa. Ponto forte e ponto fraco. Vamos dar um exemplo? Ponto forte. Digamos que eu sou uma empresa de tecnologia, tá bom? Eu trabalho diretamente com tecnologia e o meu maquinário, a minha força de TI é muito grande. Eu tenho um bom investimento dentro dessa área de software e hardware e, além disso, eu tenho uma estrutura física muito boa para desenvolver. Ponto forte. Dentro do ponto fraco, vamos fazer uma analogia. Do que adianta eu ter toda essa estrutura física e uma grande capacidade de volume de TI, da estrutura de software, se eu não tenho nesse ponto fraco aqui a mão de obra, que a gente chama do capital humano? Não adianta. Então, dentro da análise SWOT, ela serve para isso, para identificar quais são meus pontos fortes e quais são meus pontos fracos. Juntando essa e fazendo uma analogia, depois dessa análise SWOT estando pronta, eu vou verificar onde eu posso melhorar e se eu posso melhorar, porque às vezes eu não tenho condições de fazer aquela mudança repentina ou radical dentro da minha empresa. Entenderam? Então, a análise SWOT, ela serve para isso, é um tipo de ferramenta para que a gente possa identificar esses pontos fortes e esses pontos fracos. Ela tem algumas características. Em seu desenvolvimento, a análise SWOT divide-se em dois ambientes, o interno e o externo, que a gente já comentou aqui. No primeiro ambiente, refere-se basicamente à própria organização e conta com as forças, fraquezas que a mesma possui. Então, no ambiente interno, aí eu parto para dois ambientes. Primeiro, interno, que está relacionado a A e B. A e B. Ele está relacionado com as forças e fraquezas que a minha empresa tem. Certo? Então, eu já havia explicado sobre ponto forte, ponto fraco. Agora eu estou detalhando ambiente. Vamos colocar aqui a palavra ambiente interno. E vamos partir aqui para o segundo tempo, que é o ambiente externo da empresa. Ambiente 1, interno, e ambiente 2, externo da empresa. Então, nesse segundo ambiente, refere-se a questões externas, ou seja, questões de fora, maior que acontece lá fora da empresa, que estão ligadas diretamente ao controle da empresa, as forças
e as fraquezas que você possui. São avaliadas a partir do momento atual da organização. Elas serão seus pontos fracos, recursos, experiências, conhecimentos e habilidades que possam ter. Então, vamos colocar dentro desse quadrante a análise SWOT. Ela se divide num quadrante, certo? Vamos colocar aqui um quadrante e vamos dividir em 4 partes, aonde essa parte aqui é a externa, essa é a interna. E eu divido em 4 partes, ou seja, ela tem essa divisão no meio, certo? Aonde vai me demonstrar o quadrante interno e externo. Vou sinalizar aqui para vocês. Ó, interno e externo. Daí, nós vamos verificar no interno qual é a minha força e qual é a minha fraqueza. Lembrando, sempre nesse quadrante, força interna e fraqueza interna, ok? Depois eu parto para um outro ambiente, que é o ambiente externo. Aí eu vou verificar as minhas oportunidades e as minhas ameaças. Uma das coisas, lembrando, as oportunidades estão no externo e as ameaças estão no externo. Uma das coisas que os alunos têm muita dúvida e confundem um pouco a cabeça deles é sobre concorrência, tá? A concorrência, professor, é uma ameaça externa. Depende. Se eu trabalhar num segmento, vou te dar um exemplo. Depende do que eu falei, depende do segmento que você trabalha. Se eu trabalho num segmento, por exemplo, de gastronomia, eu sou um restaurante renomado, eu sirvo comida mineira no meu restaurante. E aonde é o melhor local para eu estar? Qual é o meu melhor ambiente? É onde estão os meus concorrentes, correto? Então, nem sempre um concorrente, que eu posso classificar dentro desse quadrante como ameaça, ele vai ser uma ameaça no meu ambiente externo. Por quê? Eu falo isso que cada praça de alimentação que você vá, ou até mesmo em ruas, você vê, se tem aqui um fast food, ao lado abre outro fast food. Não vou dar nome de lojas para que a gente não possa fazer propaganda. Vamos dar outro exemplo. Telefonia móvel celular. Se eu tenho a operadora X, do lado eu tenho a Y e do outro lado eu tenho a Z. E assim sucessivamente, como eu estou dizendo para vocês. Aquilo passa a ser uma oportunidade, não uma ameaça do meu ambiente externo. Por quê? Quando os meus concorrentes estão próximos de mim, eu consigo ver de que forma eles estão operando e qual a melhor maneira e estratégia. Lembra que eu falei do planejamento estratégico? Que eu possa, como gerente, visualizar, estar próximo ao meu ambiente e montar um planejamento estratégico. Em cima de quê? Épocas sazonais, vamos dar um exemplo, falando sobre planejamento estratégico. Meu concorrente está ali do lado. Já lançou a propaganda dele. Digamos, chip da operadora YZ com X de internet, ligações ilimitadas, pacote de redes sociais ABCD, e eu olho aquilo, eu sou um concorrente, eu vou fazer um planejamento estratégico de venda melhor em cima daquela promoção que o meu concorrente fez. Em alguns casos, dentro da linguagem de marketing, a gente costuma dizer que isso pode ser um benchmarking, né? Você copiar o que o teu concorrente está fazendo, é legal, é lícito, e fazer algo parecido com aquilo. Tem muitas pessoas que fazem iguais, para que o cliente chegue em uma loja, visualize e fale, mas ali tá legal também, eu acho que eu vou naquela outra loja ali. E o que diferencia, professor, se as duas promoções estão iguais,
e se é uma oportunidade. O que vai diferenciar é o capital humano, é o atendimento que o cliente vai ter quando entrar na sua loja, né? Então já começa por aí. Então eu falei sobre planejamento estratégico, análise SWOT, e agora nós vamos dar continuidade. Inclusive falei das forças, fraquezas, oportunidades, ameaças e dos quadrantes, se ela é interna ou se é externa. Dando continuidade à nossa aula de revisão, depois a gente tem uma desvantagem da análise SWOT. Por que que em algum momento isso aqui é uma ferramenta desvantajosa, não é boa ser utilizada? Porque o mercado no qual nós estamos atuando, principalmente o mercado de tecnologia, ele é muito volátil. Você dorme de um jeito, que a gente fala, e acorda de outro, né? Não tem assim um humor. Vai depender muito das vendas, do dia a dia, do nicho que foi encontrado, do que os clientes estão procurando, o que os consumidores querem de novo. E essa ferramenta, ela fica engessada naquele momento que você faz. Então, se daqui a uma semana houve uma nova onda de negócios na rede, que a gente costuma dizer na web, que influencia o comportamento dos consumidores, esse planejamento estratégico que a gente faz a análise SWOT já caiu por terra. Então, por isso, isso é uma desvantagem. E o planejamento estratégico, a gente tem que prestar muita atenção, porque isso mudou lá na década de 70, que trouxe diversas crises para o país, como o que? O preço do petróleo, houve uma escassez de matéria-prima, de energia, inflação alta, recessão na economia e aumento bem considerável do desemprego. Então, como eu disse a vocês, essa ferramenta, planejamento estratégico e a análise SWOT, ela é uma ferramenta muito utilizada dentro das empresas. E para que você consiga atingir 100% o objetivo da sua empresa, do seu planejamento estratégico, seja na área de venda, na área de produto, de serviço, seja qual for, você tem que estar sempre tendo um controle, que é uma das ferramentas do planejamento estratégico. Antigamente a gente falava no PO3C, que é o planejamento, organização, controle, coordenação e comando. Então isso hoje em dia mudou. A gente fala muito agora no 5W2H. Fica a dica, dá uma olhada na web, o que significa 5W2H. E me chame no chat ou no fórum para a gente falar mais sobre esse assunto. Dando continuidade, as características do planejamento estratégico, nós podemos dizer que nós temos aí pelo menos umas 4. A primeira, o planejamento estratégico está relacionado com a adaptação da organização em um ambiente mutável. Já falei sobre isso aqui com vocês. Segundo, o planejamento estratégico é orientado para o futuro. Também já comentei com vocês. Futuro pode ser uma semana, um mês, 3 meses, 6 meses, anual, 5 anos, 10 anos, depende muito da estratégia da empresa. 3, o planejamento estratégico é compreensivo. Sim, eu tenho que verificar se o planejamento estratégico que eu estou fazendo dentro da minha empresa, que eu estou desempenhando, ele é compreensivo ao que eu tenho. 4, o planejamento estratégico é um processo de construção de consenso. Óbvio, ninguém dentro de uma organização trabalha sozinho. Sempre trabalhamos em equipe e dependemos um dos outros. Mesmo que eu tenha maior conhecimento em determinada área ou assunto, tem sempre alguém que conhece algo diferente de mim. Eu costumo dizer que são os caminhos. Eu estou vendo dessa forma, tem gente que está vendo da lateral e eu não estou conseguindo enxergar. Então, por isso que ele é feito num consenso. E quinto, o planejamento estratégico é uma forma de aprendizagem organizacional. Sim, por que eu costumo dizer que é uma forma de aprendizagem organizacional? Aqui nós podemos identificar qual é o maior problema da nossa empresa e até reduzir alguns tipos de custos, como a gente tem e falamos na aula de administração financeira, é o CF e o CV, são os custos fixos e os custos variáveis que a gente tem dentro de uma empresa. Eu posso colocar dentro de um planejamento estratégico, por exemplo, interno, quais são as minhas fraquezas,
aumento de energia, gasto muita energia, e eu vou identificar algo que está funcionando errado dentro da minha empresa, vou tomar determinadas atitudes para que isso melhore dentro dela. Então, hoje, nós tivemos uma aula de revisão falando sobre a importância do planejamento estratégico e a análise SWOT, ok? E espero, meus alunos, que vocês tenham identificado um pouquinho a aula de hoje com vocês, sobre o que nós já conversamos, e possam trazer as dúvidas para que nós possamos debater mais sobre esse assunto. A aula de hoje termina.